Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 6 do nosso segundo trimestre do ano de 2021, da lição de adolescentes, que a lição de hoje tem como tema Na Salvação, o Novo Nascimento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre salvação. Também, a gente falou sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre pecado, sobre a Bíblia. A gente falou sobre vários assuntos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre salvação. Aí, para a gente entender melhor, a gente tem o nosso texto bíblico que se encontra em João, capítulo 3, versículo 3 a 8. E o nosso destaque bíblico, que é o que a gente vai estar lendo no vídeo de hoje, que se encontra em João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui fala, como o nosso tema já traz, sobre o novo nascimento, sobre nascer de novo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer por uma segunda vez. E o meu versículo de apoio que eu trago, que também vai ter um entendimento sobre isso, se encontra em 1 João capítulo 3, versículo 9, que diz assim: Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui também falou um pouquinho sobre o pecado. No versículo da lição não falou sobre o pecado, mas nesse de apoio trouxe que também quem está em Deus, quem nasce a partir de Deus, não pode estar pecando, não pode ter pecado. Agora, entrando na nossa lição, temos nessa lição alguns pontos. O primeiro é a expiação, expiar o que é, a morte substitutiva de Jesus, e eu nasci de novo. São 3 pontos nessa lição, mas antes de entrarmos nesses 3 pontos, temos a nossa introdução que a gente vai ler para ter um entendimento maior sobre a nossa lição. Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Este versículo mostra que Deus não foi pego de surpresa quando o pecado adentrou no mundo. Ele já sabia que isso ia acontecer. Lembra daquela qualidade divina que estudamos na lição 2? A presciência. Isto é, Deus conhece todas as coisas antes de acontecerem. Diferentemente de nós, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Antes de o pecado entrar no mundo e antes mesmo de um mundo ser criado, o Pai havia planejado entregar o seu Filho em lugar da humanidade. Ele conheceu todas as coisas, tanto a consequência da liberdade do homem, quanto a motivação das suas escolhas. Não é assim? Quantas vezes os nossos pais nos pediram para não fazer determinadas coisas, mas desobedientemente não ouvíamos? Em seguida, levávamos o prejuízo. O prejuízo do pecado foi caro. Era preciso o Cordeiro de Deus morrer em nosso lugar. Sim, uma pessoa pura, inocente e amorosa morreu no lugar de um pecador. Aqui a gente entendeu um pouquinho, sobre a morte de Jesus e as consequências de um pecado, porque uma pessoa inocente que não fez nada, amorosa, morreu em nosso lugar, no lugar de nossos pecados. Morreu no nosso lugar. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre expiação. Expiar o que é? Para compreendermos o valor da morte de Jesus de Nazaré, sua conexão com a nossa realidade de pecado e a salvação da vida através da cruz do Calvário, precisamos saber o conceito da expiação. Segundo o dicionário bíblico Weisfer, a ideia básica de expiação está ligada à reparação de um mal, a satisfação das exigências da justiça por meio do pagamento de uma penalidade. Logo, a expiação é o sacrifício cuja finalidade é de reparar os pecados da pessoa ora cometidos. A ideia de sacrifício é universal. Lendo um livro de história, você verá que muitas religiões têm a figura do sacrifício como elemento de punição.
Alguém mata um animal ou um ser humano para oferecer-o a Deus, a fim de receber a aprovação divina. Mas uma pergunta pode ser feita: qual a diferença do sacrifício da Bíblia para o sacrifício dos povos de outras religiões? Em primeiro lugar, é que na Bíblia não há sacrifício humano. Deus proíbe terminantemente alguém de fazer sacrifício oferecendo o ser humano como oferta, ou seja, só podem ser animais, não humanos. Outra diferença está na individualidade do pecado. Enquanto que em outras religiões a responsabilidade do pecado não é individualizada, na Bíblia, para não se punir um povo inteiro, o Deus amoroso responsabiliza a pessoa que comete o crime, devendo ela comparecer pessoalmente à casa de Deus para oferecer os sacrifícios. Então surge um sistema de sacrifício no Antigo Testamento que durou até 70 anos depois de Cristo. Descrito nos Evangelhos, para a remissão do pecado na humanidade, foi preciso Deus Pai entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. O Nazareno entregou voluntariamente a sua própria vida por amor ao mundo. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre o termo expiação e a gente entendeu um pouquinho sobre a diferença de sacrifícios da Bíblia, sacrifícios que estão na Bíblia, para sacrifícios de outras religiões. Aqui algumas religiões podem sacrificar humanos, mas a nossa Bíblia diz que não, Deus, não é para sacrificar humanos e sim só animais. E que também quando alguém peca, ele não culpa justamente o povo inteiro, ele culpa a pessoa que cometeu o crime, ou seja, essa pessoa vai na casa de Deus para oferecer sacrifícios a Deus pelo seu crime. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a morte substitutiva de Jesus. No Antigo Testamento, os sacerdotes apresentavam uma série de sacrifícios para salvar o povo e a si mesmos. Eles sacrificavam touros, bodes e ovelhas. Certa vez, o rei Salomão fez um incrível culto de sacrifícios de animais para pedir perdão a Deus e consagrar um templo. Imagine um estádio de futebol cheio de touros e de ovelhas sendo sacrificadas por intensos 14 dias. Certamente não seria um espetáculo bonito de se ver. Mas quando lemos em 1 Reis 8, percebemos a sinceridade do rei e dos sacerdotes e a expectativa do povo em adorar ao Deus único. Por isso, Deus responde positivamente ao rei. O Senhor falou com Salomão e o seu povo. Entretanto, nem sempre foi assim. Não demorou muito e o culto de Deus se transformou em uma reunião mecânica, numa forma de ludibriar pessoas inocentes. Olha, o que o profeta Oséias profetizou: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Aqui o problema era os sacrifícios? De maneira nenhuma. O problema era apresentar sacrifício a Deus sem amá-lo. Muitas pessoas apresentavam muitos sacrifícios, mas não amavam Deus de verdade. Participar do culto de Deus a Deus sem reverenciá-lo, sem desejar intimidade com Ele. O Pai contempla o coração de cada ser humano. Sabe bem o que de fato passa pela nossa mente e qual é a nossa intenção. Então Deus enviou o seu Filho para morrer por nós de uma vez por todas, a fim de que nunca mais homens e mulheres precisem de qualquer sacrifício para tirar o próprio pecado. Jesus morreu em nosso lugar. Sua morte é poderosa e suficiente para nos redimir de todo o pecado, para nos perdoar de qualquer circunstância que outra nos envergonhava. É horrível sentir vergonha por uma coisa que fizemos e que sabíamos que não era certo. Olha, se você está assim e se essa palavra tem alcançado o seu coração, saiba de uma coisa: agora já não existe nenhuma condenação entre as pessoas que estão unidas com Cristo.
E quem está unido com Cristo é uma pessoa. Acabou-se que era velho e já chegou que é novo. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Aqui a gente entendeu um pouquinho também mais sobre o pecado e sobre a questão dos sacrifícios e sobre a morte de Jesus, sobre como no Antigo Testamento as pessoas faziam sacrifícios a Deus e que a partir da morte de Jesus essas pessoas não precisariam mais fazer sacrifícios, por Deus morreu por todos os nossos pecados. Agora a gente vai chegar ao nosso último ponto, que vai falar sobre eu nasci de novo. O texto de referência para a nossa lição conta a história de um mestre judeu, fariseu e de nome Nicodemos, que dialogou com Jesus num certo lugar da Galileia. Ele reconheceu que o Nazareno era mestre e que Deus era com ele. Mas o nosso Senhor não se deixou levar pelo elogio. Logo, pois, lhe respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus estava falando para ele com a sua mente ligada na lei, no mundo das concepções terrenas. Para nascer de novo, o homem deve crer que Deus enviou Jesus Cristo a fim de que não perseveremos. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O resultado dessa entrega de Deus Pai é a vida eterna a todos quantos creem na presença de Deus. Nós passamos a ser nova criatura ou nascidos de novo quando cremos de todo o coração e com toda a nossa força e pensamento que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, obtemos o perdão das nossas transgressões mediante a obra da cruz. A nossa dívida foi para sempre quitada, cancelada e anulada. Para sempre quitada. Ninguém pode apresentar qualquer acusação contra nós, porque Deus nos justificou em Cristo Jesus. Então, o que eu preciso fazer para nascer de novo? Arrepender-se e crer no Evangelho. Arrepender-se de quem tu és, do que faz, do que pensa, do que fala contra os outros, da raiva que sente, da mentira, do engano, do fingimento, do amor fingido. Arrepender-se de todo o coração e crer que todo o que o Evangelho diz que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, é absoluta verdade. Crer de todo o coração para nós merecíamos ser condenados por Deus, mas pelo seu amor ele enviou a Jesus para nos salvar. Na verdade, somos pecadores que precisam de um Salvador, ou seja, Jesus Cristo. Quando nascemos de novo, não significa que nunca mais pecaremos, pois somos falíveis e da carne e osso. Mas temos o Espírito Santo que conscientizamos dos nossos pecados e a Jesus Cristo, o Filho de Deus que está à destra do Pai, como nosso advogado fiel intercedendo por nós. Aqui chegamos no nosso último ponto da lição. A gente falou um pouquinho sobre nascer de novo e que a gente tem que crer com todo o nosso coração em Jesus para que isso aconteça, e não quer dizer que a gente nasceu de novo, a gente não vai mais pecar, a gente vai continuar, a gente é falho e a gente pode pecar, certo? E aqui a gente chegamos ao fim de mais uma lição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!